Com certeza é um dos temas mais desafiadores para a igreja contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, como esse tema tem sido debatido dentro da igreja e como a igreja tem se preparado para receber pessoas nessa situação e pregar a elas uma palavra genuína, verdadeira e com amor. Olá, saudação de paz a todos. Seja muito bem-vindo. Você está em nosso canal e juntos nós vamos para o comentário da lição de número 4 da revista Caminhos de Justiça da Igreja, a Palavra de Cristo para o Brasil. A minha já está aqui em mãos, né? Espero que você também esteja com a sua aí. Então vamos juntos hoje navegar sobre essa lição de número 4, que é um tema extremamente importante para nossos dias, e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento. Quero aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, a bispa Paula Souza e também o nosso querido bispo Márcio Figueiredo, que é o diretor executivo da revista de escola bíblica do nosso ministério. A ética cristã e os desafios contemporâneos. Então hoje nós vamos nos debruçar sobre a lição de número 4, cujo tema é relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, tá bom? Então, pega a sua revista aí. Nós estamos na página de número 43 e nós vamos abordar essa lição a partir de agora, tá bom? Quando nós lemos esse título, ele pode causar assim estranheza a alguns irmãos, e muitas vezes os nossos irmãos vão falar assim, mas por que não usou o termo ao qual nós usamos já há alguns anos, ou na verdade a igreja sempre utilizou, que é o tema, né, homossexualismo. Então aqui nós já podemos entender que a proposta da lição de número 4 é trazer uma reflexão para a igreja, uma reflexão no sentido da igreja, né, olhar com uma visão mais profunda acerca do ser humano como uma criação de Deus, imagem e semelhança do Senhor, e também no sentido da igreja se preparar e estender a mão para auxiliar as pessoas que se encontram numa situação como essa. Então, a título de informação, esse termo homossexualismo ele é tido como um termo ofensivo e até mesmo pejorativo. E a intenção dessa lição hoje é estender a mão como cristão e pregar com amor a palavra genuína de Deus para ajudarmos essas pessoas, pessoas essas que estão em nossa volta, frequentando as nossas congregações, ouvindo palavras. Então a igreja precisa se preparar. Então o autor aqui, já de início no tema, já nos traz essa nova proposta. Ele vai usar um termo extremamente bíblico. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, irmãos, o termo homossexualismo ele não é apresentado na Bíblia Sagrada. Mas a palavra, né, a frase relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, sim. Tá? Outro ponto importante, quando nós vamos para para a legislação do nosso país, um exemplo muito claro aqui, por exemplo, o Senado Federal do nosso país. Dentro do Senado Federal existe um departamento chamado SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Senado Federal. E lá na SECOM existe um termo aonde é proibido, né, a utilização do termo homossexual ou homossexualismo. Por quê? Porque entende que esse termo ele é ofensivo e também ao mesmo tempo pejorativo, tá? Então, de uma forma muito bíblica, o bispo Márcio Figueiredo nos traz esse tema e nós vamos abordar essa lição a partir de agora. Amém? Página de número 43. O autor, como texto base, ele vai utilizar o texto em Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 27, onde está escrito assim: E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui o autor ele vai utilizar o texto base da lição em Gênesis 1, momento da criação, tá? E ele vai começar a abordar, vai nos trazer uma introdução essa muito importante para nós começarmos a visualizar qual é a reflexão que o autor quer nos trazer para esse tema tão importante. Vamos lá? A título de introdução, a sexualidade humana
é um tema central na ética cristã e tem sido alvo de intensos debates na sociedade contemporânea. Olha aí, a Bíblia apresenta um padrão claro para os relacionamentos e ensina que fomos criados à imagem de Deus, com um propósito divino para nossa identidade e afetividade, tá? Então aqui no início, o autor ele vai, ressaltar essa informação, que a Bíblia ela traz um padrão para os relacionamentos. Ela nos traz um padrão. Tá? Então Deus cria homem, mulher, macho, fêmea e institui esse padrão afetivo de relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse é o padrão bíblico. Tá? Caminhando aqui mais um pouco, diante dos desafios atuais, como a igreja deve responder com amor e verdade? Como equilibrar o chamado à santidade com a compaixão por aqueles que enfrentam dilemas nessa área? Nessa lição, vamos refletir sobre a sexualidade à luz da Bíblia e sobre o papel do cristão ao lidar com essa questão de forma fiel às Escrituras. Então perceba que é um tema desafiador, presente na realidade da igreja, e o autor nos traz uma reflexão. Primeiro, a imagem, a criação de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados macho e fêmea, homem e mulher. Então aqui já existe um padrão divino para os relacionamentos afetivos, homem e mulher. E aí o autor vai começar a abrir a nossa mente no sentido de como a igreja deve se preparar. Por quê? Porque existem pessoas em conflitos nessas áreas e a igreja precisa estar pronta. Os muros derrubados. Durante muitos anos a igreja levantou muros e infelizmente não conseguiu levar a pregação com amor, não conseguiu auxiliar pessoas nessa situação de conflito. Então o autor vai nos trazendo uma reflexão, olha, a igreja precisa estar preparada. E como? Trazendo luz através da palavra de Deus, tá bom? Como nós sempre fazemos aqui em nossas lições, trazemos informações contemporâneas para que nós possamos compreender melhor o tema qual está sendo tratado, tá? Então aqui trouxe algumas informações para você. O último censo do IBGE foi 2022, certo? E o IBGE trouxe informações importantes acerca do tema. Olha só, o número de casais do mesmo sexo ele aumenta quase 7 vezes desde 2010, afirma o IBGE. Então, olha aí, o número desse tipo de unidade doméstica, então perceba que é um número oficial, tá? Um número oficial pelo IBGE de unidades domésticas, números oficiais. Então ele passou, em 2010, 59.957. Olha em 2022, 391.080. O censo registrou também uma queda expressiva das unidades domésticas formadas por responsável e cônjuge ou companheiro do sexo diferente, ou seja, é o relacionamento heterossexual, ao qual nós defendemos através da palavra de Deus. Então, o número de relacionamentos oficiais domésticos caiu de 65,3% para 57,5% no mesmo período. Então perceba que é um tema extremamente urgente, porque nós vemos um crescimento em números oficiais. Então aqui nós podemos compreender que, levando em conta números extraoficiais, esse número pode ser ainda maior. Então são números interessantes que o IBGE traz no último censo de 2022. E pela primeira vez o IBGE conseguiu fazer uma classificação por região, por estado, no nosso país. Então depois você vai procurar a fonte do IBGE, por exemplo, você vai ver lá que Rondônia é o estado nacional com 2,9% de homossexuais declarados, unidades domésticas declaradas oficialmente. Então está aí a lista dos 27 estados nacionais, o último é o Distrito Federal com 0,1%, tá? Então são números oficiais do IBGE que mostra para nós a realidade nacional sobre esse tema. E quanto mais aumenta o número de pessoas declaradas em relacionamento do mesmo sexo, com certeza essas pessoas também elas estarão presentes nas congregações, nas igrejas, precisando ouvir a palavra de Deus e a igreja preparada para também recebê-las, tá bom? Então agora sim nós vamos entrar na nossa lição em si.
Toda a lição, né, do segundo trimestre, ela é dividida em 3 tópicos, e o tópico de número 1 traz a criação e a sexualidade. Então, o estudo de Gênesis capítulo 1, 27 e a visão de Deus sobre a sexualidade humana. A sexualidade humana, conforme apresentada nas Escrituras, é uma dádiva de Deus intrinsecamente ligada à criação. Então, lá, o texto que nós lemos, tá? Perceba que homem, zakar, e mulher, nekvah. Palavras nos originais no hebraico. Então, Deus cria homem e cria mulher. Tá? Então, aqui esse versículo vai revelar para nós 2 aspectos essenciais. O primeiro, todo ser humano tem a sua dignidade como portador da imagem de Deus. Então, todo ser humano, independente da sua situação, do seu momento, talvez um momento pecaminoso, independente de qualquer coisa, o autor vem nos relembrar que existe uma dignidade sobre essa pessoa. Esse ser humano carrega, né, em seu DNA a imagem e a semelhança de Deus, tá? O segundo ponto é a questão da complementariedade, ou seja, o homem e a mulher eles se complementam, são seres diferentes, tá? Com funções diferentes, mas que se complementam, fazem parte do plano da criação de Deus, essa complementariedade, tá bom? E aí ele vai dizer mais sobre isso. Olha só, a complementariedade ela não é apenas física, mas também emocional, espiritual e funcional. O objetivo do Senhor é que haja unidade e cooperação dentro da diversidade. Ao criar homem e mulher, Deus, olha aí, Deus estabeleceu um padrão para os relacionamentos humanos e para a expressão sexualidade. Aí ele vai citar o texto de Gênesis 2:24, tá? Está escrito assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então perceba que aqui nesse texto é apresentado como a relação adequada para a expressão da intimidade sexual. Tá? Então quando Deus diz em Gênesis 2:24 que homem e mulher, né, se tornarão uma só carne, ele está fazendo referência a essa unidade, essa conjunção carnal. Tá? Ele está dizendo assim, olha, a afetividade correta, a qual Deus nos ensina, a relação adequada é homem e mulher. Tá? Então, essa união, ela expressa o desígnio de Deus, onde a sexualidade, além de ser um ato físico, também é uma expressão profunda do amor de Deus, do compromisso e do propósito, né, entre homem e mulher dentro do casamento. Então perceba que Gênesis 2:24, Deus já vai dizer, olha assim, olha, a relação adequada, correta, conforme o meu plano para toda a humanidade é homem e mulher. Para quê? Para a procriação, para que venham, né, ter descendência, né, que a geração venha, né, aumentar, ok? A sexualidade, portanto, não é algo independente ou desconectado do restante da criação. Está ligado ao plano maior de Deus para a humanidade. Em Romanos 1, 26 e 27, descreve a distorção da sexualidade como resultado da queda e do afastamento do propósito original de Deus. Então aqui o autor vai trazer um texto do apóstolo Paulo em Romanos 1, versículo 26 e 27, nós já vamos ler, e vai nos ensinar o quê? Que essa distorção da sexualidade, né, é proveniente da queda, do pecado original. O homem ele cai, ele é miserável, entra em corrupção. Então, isso vai trazer um resultado pecaminoso para a vida desse homem, tá? Aí o texto vai dizer assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, olha aí, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá? Então perceba aqui, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a homossexualidade não é uma doença, mas é o resultado da queda, do pecado original, a pecaminosidade, o livre-arbítrio do homem em pecar.
Tá? Então Paulo vem dizer para nós, né, que isso é da torpeza humana, do pecado humano. Então esse texto aqui para nós ele é muito importante, tá? Mas ao mesmo tempo o autor vai nos dizer que isso não significa que aqueles que se afastaram do plano divino não possam ser alcançados pela graça. O Evangelho oferece redenção, transformação e uma nova identidade em Cristo para todos, independente do pecado. Então perceba que todos os pecadores que se afastaram do plano de Deus para as suas vidas, eles podem ser alcançados pela graça. Pode haver arrependimento, pode haver perdão. Então aqui o autor, a proposta é de nós olharmos para essas pessoas nessa condição, que estão se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Primeira coisa, eles carregam a imagem e semelhança de Deus, porque, né, eles foram criados assim. Mas por causa do pecado, o livre-arbítrio em pecar, né, eles se corromperam, inverteram a natureza. Você viu que Paulo diz, inverteram a natureza? Mas aí o autor vai nos dizer, olha, mesmo assim, para eles ainda existe um plano de salvação. A graça ainda pode os alcançá-los, porque é um pecado, assim como vários outros tipos de pecado que muitas outras pessoas cometem, tá bom? Continuando aí. Com base na narrativa bíblica, a igreja é chamada a sustentar e proclamar o plano original de Deus para a sexualidade humana, enquanto demonstra amor, compaixão e verdade para aqueles que enfrentam dilemas nessa área. Olha aí, o desafio está em manter o equilíbrio entre a fidelidade à palavra de Deus e o compromisso com o cuidado pastoral. Todas as pessoas, como portadoras da imagem de Deus, são dignas de respeito. Devemos acolhê-las e fazê-las ouvir sobre a graça transformadora de Jesus Cristo. Você entende que desde o tema o autor teve o cuidado de não usar termos ofensivos e pejorativos, mas respeitar a pessoa nessa situação como uma pessoa que carrega a imagem e a semelhança de Deus, mas uma pessoa que vive um momento de queda por causa dessa corrupção humana que nos acompanha, por causa da queda, o pecado original, mas que há um plano, a graça de Deus pode alcançar essas pessoas se houver, né, arrependimento. E como virá esse arrependimento? Através do compromisso que a igreja carrega. A igreja carrega o compromisso do que? De nunca perder a fidelidade à palavra de Deus, tá? Então essa pregação ela é acompanhada de amor, de compaixão, é um compromisso, né, que a igreja carrega, esse cuidado pastoral de acolher e fazer com que essas pessoas ouçam a palavra da graça transformadora de Jesus Cristo. O estudo da criação e da sexualidade em Gênesis nos ensina que Deus criou a humanidade com propósito e proveu diretrizes para o seu bem-estar e realização. Embora a sociedade moderna tenha redefinido muitas normas e valores relacionados à sexualidade, a igreja deve permanecer firme em seu compromisso com a palavra de Deus, proclamando que o plano original do Senhor é bom, perfeito e suficiente para a vida humana, tá? Você percebeu aí o que ele escreveu? A sociedade moderna redefiniu muitas normas e valores. Então, quando nós olhamos ao redor a sociedade, essa sociedade que usa a mídia, que usa canais de comunicação, eles ao longo dos últimos anos, eles redefiniram, então eles vêm combatendo contra a instituição do casamento, que nós já falamos nas últimas aulas, combatendo essa questão do plano de Deus, né, para a sexualidade das pessoas, homem e mulher. Então hoje você percebe que existem vários termos que definem vários tipos de sexualidade. Tudo isso é invenção humana. A sociedade moderna redefiniu, porém, o plano de Deus, ao qual a igreja carrega pela fidelidade da palavra, ele permanece intacto, imutável. Deus criou homem e mulher os criou. Esse é o plano de Deus para a sexualidade do ser humano, tá bom? Como todos os nossos tópicos, nós temos aí a provocação teológica. Então, a provocação teológica aqui no tópico 1 é: se Deus criou homem e mulher com complementariedade e propósito,
como a igreja pode, de maneira prática e amorosa, ajudar as pessoas a redescobrir a beleza da sexualidade segundo o plano original de Deus, sem cair em extremos de legalismo ou permissividade? Então aí é um desafio, né? Então, se Deus criou homem e mulher para que eles se complementem, carregam um propósito de ser a imagem e semelhança de Deus, de procriarem, de gerar vida, como que a igreja, de uma forma prática e amorosa, ó, dois termos importantes, prático, ou seja, alcançar, agir, e de uma forma amorosa, né? Fazer com que essa pessoa redescubra a verdade em Deus sobre a sexualidade, mas sem cair no legalismo. O que é legalismo, irmãos? É aquela vida desregrada, tudo é aceito. Então existem muitas vezes igrejas aí que aceita, vem do jeito que você está e permanece do jeito que você quiser. Então a omissão, permissividade. E aí, para ajudar essa provocação teológica, eu coloquei aqui, ó, o que é a igreja inclusiva? Então fica de lição para você, professor, para você, aluno, discutir na sala de aula, né? Porque hoje nós vemos igrejas inclusivas, igrejas que carregam essa legalidade, essa permissividade de receber pessoas, alterar a pregação da palavra para que essas pessoas, né, encontrem abrigo, mas permaneçam no pecado, permaneçam no erro. Então, muitas igrejas inclusivas, aí com certeza na tua cidade já deve ter alguma. Então fica aí como debate em sala de aula, tá bom? Tópico de número 2. O amor em todas as relações. Discussão sobre a importância do amor e do respeito em qualquer relacionamento. O autor vai nos dizer, ele vai falar sobre o amor, né, como a base. Então ele diz, o amor é o fundamento essencial de todos os relacionamentos humanos. Ele vai citar o texto de Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse princípio bíblico é central à ética cristã e se aplica a todas as interações humanas. O amor verdadeiro não é simplesmente uma emoção, é um compromisso ativo de buscar o bem do outro, mesmo diante das diferenças e desafios. Então perceba que ele já começa a abrir a nossa mentalidade, dizendo que a igreja em ação para ajudar pessoas que enfrentam esses dilemas na sexualidade, que tem esses comportamentos pecaminosos, ela precisa ter um fundamento, uma base. Qual é o fundamento e a base? É o amor. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E o amor aqui é importante por quê? Porque o amor ele vai superar as diferenças. O amor vai superar, né, essa intransigência de pensamento, de crença. Tá? Então ele vai falar, mesmo diante de diferenças e desafios, uma igreja estruturada, baseada nesse mandamento que é o amor, ela vai conseguir alcançar e ajudar e discipular as pessoas nessa situação. No contexto dos relacionamentos humanos, o respeito é uma manifestação prática do amor. Respeitar alguém significa reconhecer a dignidade intrínseca dessa pessoa como portadora da imagem de Deus. O que nós já falamos, né? Todo ser humano, independente da situação de momento, ela carrega, ela é portadora da imagem de Deus. Irmãos, volta aqui. Isso é importante porque esse tema, ao longo dos últimos anos, nós vimos assim muitos termos pejorativos, ofensivos, brincadeiras. E quando nós vemos alguém lidando de uma forma ofensiva e pejorativa com pessoas nessa situação, nós entendemos que são pessoas que não enxergam o próximo como um portador da imagem e semelhança de Deus. Menosprezam, se tornam pessoas indignas. Então o autor nos traz uma reflexão. Todos são portadores da imagem e semelhança de Deus, tá? Esse respeito não depende da concordância em opinião, comportamento, estilo de vida, mas está baseado no reconhecimento que cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Mesmo em contextos onde há discordância, o cristão é chamado a agir com bondade e dignidade. O caráter de Cristo deve ser revelado em suas atitudes. Então, olha só, o cristão ele não pode usar termos pejorativos, fazer brincadeiras, chacotas,
porque senão ele vai estar desrespeitando, né? Tirando a dignidade da outra pessoa, independente da situação que ela esteja. Se nós pararmos para pensar, crimes de homofobia têm aumentado cada vez mais em nosso país. Então isso é uma verdade onde nos revela que a pessoa que comete tais atitudes não olha para o próximo como um portador da imagem e semelhança de Deus. E isso é necessário uma reflexão muito importante sobre esse tema, tá? Jesus é o grande exemplo de amor, respeito. Ele demonstrou compaixão tanto por aqueles que seguiam os caminhos de Deus, quanto pelos marginalizados e pecadores. O equilíbrio entre verdade e graça deve nos guiar em todos os relacionamentos, especialmente em contextos onde opiniões e valores diferem, tá? É o que nós falamos aqui. A homofobia tem aumentado e nós, como igreja, cristãos, precisamos respeitar o próximo como portadores da imagem e semelhança de Deus, tá? Então, isso é importante por quê? Porque nós estamos em contextos diferentes, temos opiniões diferentes, valores diferentes, mas como cristãos precisamos respeitar a dignidade dessas pessoas, tá? O autor continua com a sua proposta. O amor e respeito são também fundamentais para promover a reconciliação e a paz em situações de conflito. Isso requer humildade, paciência, disposição para ouvir e compreender a perspectiva do outro. A prática do amor respeitoso, acompanhada da firme verdade das Escrituras, é uma poderosa testemunha do Evangelho. É possível manter convicções firmes sem desumanizar. Olha aí, irmão, o termo que ele utiliza. Sem desumanizar ou desprezar aqueles que pensam de forma diferente. Amar e respeitar implica dizer a verdade. Jamais devemos exaltar o amor em detrimento da verdade bíblica. Dois pontos importantes aqui. O primeiro, né? A igreja ela pode manter a sua pregação firme sobre a verdade da palavra de Deus sobre a sexualidade humana. Deus criou homem e mulher e ponto final. Tá? Quando nós fazemos isso de uma forma respeitosa, com amor, com zelo, nós não estamos desumanizando e nem desprezando aqueles que estão em tal situação ou pensam de forma diferente. Por outro lado, o autor vai nos lembrar, olha, nós não podemos colocar o amor, né? O amor pelo ser humano acima, né? Ou em detrimento à verdade bíblica. Por quê? Porque muitos dizem assim, mas Deus é amor e Ele ama a mesma pessoa no pecado. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus sempre vai amar o pecador, sempre. Deus sempre vai aguardar um tempo de arrependimento, né? E volta dessa pessoa para os caminhos do Senhor. Mas Deus não aprova o pecado. Deus não aprova o pecado. Então, muitas vezes, essas igrejas, principalmente igrejas inclusivas, falam, não, vem, permaneça do jeito que está. Deus ama você de qualquer maneira. Não. Quando isso acontece, a verdade bíblica está aqui, e aí esse pseudo-amor vai, em detrimento, né? A verdade da palavra de Deus. Então, aqui o autor vai nos lembrar. Amar e respeitar implica dizer a verdade. Jamais devemos exaltar o amor em detrimento à verdade bíblica, tá? Como igreja do Senhor, devemos acolher todas as pessoas com o coração aberto, mas sem comprometer os valores bíblicos. Há um limite, o limite é os valores bíblicos, a verdade da palavra de Deus. Devemos oferecer o apoio, cuidado, orientação àqueles que enfrentam dilemas pessoais e relacionais. Ao fazer isso, apontamos sempre para Cristo como a fonte suprema de transformação e paz. Então a igreja precisa oferecer apoio, cuidado, orientação, pregação a pessoas que enfrentam esses dilemas, tá? E a provocação teológica do tópico 2 é: se o amor é o fundamento de todos os relacionamentos, como podemos amar verdadeiramente aqueles com quem discordamos, sem comprometer nossas convicções bíblicas? Então perceba que o desafio é um desafio mesmo, né? Porque e se você enfrenta isso com uma pessoa da sua família? Um amigo, uma pessoa muito próxima?
Qual é o nível do seu amor? O que você entende por amar essa pessoa? Você entende que amar é dar um tapinha nas costas, deixar ela permanecer no erro diante da verdade de Deus? Ou você entende que amar é dizer a verdade, pregar de uma forma sincera, respeitosa, de uma forma equilibrada? Então fica aí o desafio. Eu trouxe aqui alguns versículos para poder ajudar você nessa provocação teológica, né? O que a Bíblia fala sobre Deus nos amar, mesmo diante dos nossos erros? Olha aí, Provérbios 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, né? Olha Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, portanto, estás disposto a ouvir e obedecer, reaviva o teu espírito e arrepende-te. Tá? Então fica aí esses apoios de versículos bíblicos para te ajudar aí nesse debate, né? Nessa provocação teológica do tópico 2, tá bom? Último tópico, o tópico de número 3, a resposta da igreja. Como os cristãos podem abordar a questão com compaixão e verdade? Então, se a primeira base era o amor, se a primeira base ali de ação da igreja é uma igreja que ama, sem deixar de pregar a verdade bíblica, sem deixar de ser fiel às escrituras, agora no tópico 3 o autor vai falar sobre compaixão, tá? A igreja tem o desafio e a responsabilidade de abordar a questão dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo com um equilíbrio entre compaixão e verdade. A compaixão é central à prática cristã. Deus se compadeceu de nós quando estávamos espiritualmente mortos em nossas misérias. Portanto, devemos praticar essa mesma compaixão que recebemos. Ao mesmo tempo, é indispensável permanecer fiel à verdade bíblica. A verdade eterna da palavra de Deus deve ser proclamada com clareza e graça. Esse equilíbrio é essencial para uma resposta que honre a Deus e alcance as pessoas com o Evangelho. Então aqui o autor vai nos falar sobre compaixão. O que é compaixão? Se colocar no lugar da outra pessoa, né? Antes de você proferir um julgamento, antes de você proferir uma palavra que vai machucar, que vai ofender, que vai denegrir, se coloque no lugar da outra pessoa, tenha compaixão, se coloque no lugar dela diante desse dilema. Pessoas que não conseguem suportar, superar esse pecado. Então aqui o autor vem nos lembrar, olha, assim como Deus se compadeceu de nós em nossas misérias, nós também, como igreja, como irmãos em Cristo, precisamos nos compadecer das pessoas que estão nessa situação. A compaixão começa com a compreensão de que todos os homens são pecadores e carecem da graça de Deus. Romanos 3:23, né? Onde diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Quando nós nos baseamos nesse versículo, né? Ninguém está isento. Cada cristão um dia foi alcançado pela graça salvadora de Deus. Portanto, a igreja deve anunciar a miséria universal da humanidade e chamar os pecadores ao arrependimento e à transformação em Cristo. A compaixão também se manifesta ao ouvir as pessoas com empatia, oferecer apoio em momentos de necessidade e estender a mão em amizade genuína. Durante muitos anos, a igreja esteve despreparada diante desse tema. Muros se levantaram, palavras ofensivas foram proferidas. Então aqui nesta lição nós já vimos desde o título que o autor se preocupa nessa questão da igreja agir, estender a mão para pregar, discipular pessoas nessa situação. Nós estamos preparados como cristãos? A nossa igreja, a qual nós congregamos, convivemos ali, ela está preparada para receber na porta uma pessoa ou mais de uma pessoa em uma situação como essa? Será que nós iremos agir com amor, com compaixão, com empatia
e levar a palavra da verdade a essas pessoas é a reflexão. A verdade bíblica, por sua vez, precisa ser comunicada de forma clara, sem suavização ou brandamento. Ser politicamente correto nessa questão só gera resultado prejudicial. As Escrituras ensinam que Deus criou a sexualidade como um propósito específico dentro do casamento entre um homem e uma mulher. No entanto, é igualmente importante reconhecer que a mensagem do Evangelho é de redenção e esperança para todos. Cristo oferece perdão e nova vida a qualquer pessoa que vá até Ele, em total rendição e reconhecimento da sua miséria pessoal. Estamos falando de pessoas em relacionamento do mesmo sexo, fofoqueiros, ladrões, assassinos, todos os tipos de pecado. A todos há redenção, a graça de Deus se houver arrependimento. Então a igreja, ela precisa ter uma pregação fiel das Escrituras, tá bom? Uma comunicação clara, tá? Nesse combate contra o pecado, tá? Ele diz aqui, ó, ser politicamente correto não vai ajudar em nada, só vai trazer, vai ficar mais prejudicial, né? A igreja também deve ser um lugar de apoio, discipulado para aqueles que enfrentam questões relacionadas à sexualidade. Muitos lidam com lutas internas, dúvidas ou feridas emocionais. Por isso, essas pessoas precisam de um ambiente onde possam encontrar orientação bíblica e espiritual. Programas de mentoria, estudos bíblicos, direcionados e aconselhamento pastoral são ferramentas valiosas para oferecer esse suporte. Aí é a reflexão, né? Como igreja, estamos preparados para isso? Temos tal estrutura na nossa igreja hoje? Por quê? Porque pessoas estão lidando com lutas internas, dúvidas, feridas emocionais relacionadas à sua sexualidade. Essas pessoas precisam ser orientadas acerca da palavra de Deus. Aconselhamento, estudo. Então fica aí, né? Essa palavra extremamente importante para nós. E finalmente, a resposta da igreja deve ser uma combinação de instrução bíblica, oração, ação prática e testemunho de vida. A instrução bíblica incutirá a verdade de Deus na mente das pessoas e moldará toda a sua conduta. A oração quebrantará o coração e gerará humildade e submissão a Cristo. A ação prática produzirá acolhimento, compaixão, tornando os pecadores mais receptivos à verdade. E o testemunho de vida, por sua vez, demonstrará o poder do Evangelho em transformar indivíduos e restaurar relacionamentos, né? Então, olha aí, essa é a igreja que Deus espera. Essa é a igreja instituída por Deus. Essa é a igreja que tem uma resposta bíblica, uma igreja que ora, que tem ações práticas, que tem testemunho de vida. Então, isso de uma forma muito prática vai alcançar pessoas nessas condições. Então, o tema da lição de número 4 é um tema desafiador, mas que vai nos ajudar muito a refletirmos e estarmos preparados para ajudar pessoas nessa situação. Amém? E ele vai terminar com a última provocação teológica, dizendo: como a igreja pode oferecer discipulado eficaz para aqueles que enfrentam dilemas relacionados à sexualidade, criando um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo centrado na palavra? Olha só, como igreja, nós pelo menos temos recebido essas pessoas? Elas encontram livre acesso para entrar, sentar, sendo respeitadas e ouvirem uma pregação fiel e genuína da palavra de Deus? Sem receber tapinha nas costas, mas receberem palavras respeitosas, palavras com discernimento bíblico? Será que essas pessoas estão encontrando acolhimento para assim serem instruídas conforme a orientação de Deus? Será que essas pessoas ao menos estão adentrando ou elas já estão encontrando muros na entrada? Pessoas despreparadas, pessoas que não sabem lidar. Para muitos ainda, meu Deus do céu, é um pavor receber pessoas assim. Então, nessa lição de número 4, o autor vem abrir a nossa visão. Ele vem dizer, olha, a igreja tem que estar pronta para receber, para ensinar, para pregar a verdade, para discipular, para orientar, para ensinar. Estar pronta com estudos para que essa pessoa seja alcançada por Deus, receba a graça do Senhor, se arrependa dos pecados, né, e entre para a salvação de Deus. Amém? Caminhos de justiça, lição de número 4, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.
que este comentário possa te ajudar, possa ajudar você a refletir melhor sobre esse tema. Eu creio que vai ser a bênção de Deus. Até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.